Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós finalmente chegamos ao final do Evangelho de João, pelo menos do capítulo 11, né? Que ainda há bastante coisa para a gente poder estar vendo. Então, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos discorrer do verso 45 ao verso 57, dando agora um final à história de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, do verso 45 ao verso 57. E assim diz a Sagrada Escritura. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram um conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então, o exército romano virá e destruirá o nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: vocês não sabem o que estão dizendo, não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo de uma vez do que a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus ele morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus ele parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com os seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia da purificação, antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato a fim de que o prendesse. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Amém? Nós vivemos em uma época em que nós gostamos de deixar as opções em abertos. E isso aí serve para várias e várias áreas na nossa vida. Quando nós vamos comprar um produto, por exemplo, nós gostamos de olhar as avaliações. Será que esse produto realmente é um produto tão bom assim? Será que aquele fogão de 6 bocas, aquela cesta-chama, será que ela é tão eficaz assim? Aquela geladeira, será que aquele compartimento que tem, será que é tão bom? Ou será que quando nós vamos comprar, sei lá, qualquer coisa, um celular, nós sempre gostamos de olhar as avaliações, aquilo que as pessoas têm a dizer, se aquele produto realmente é tão bom assim? Ou, por exemplo, quando nós vamos pegar e vamos escolher um restaurante, geralmente o que nós fazemos? Nós olhamos os comentários, nós vemos se aquele lugar é um lugar agradável, se é um ambiente bom, se a comida é tão boa assim. A não ser que vocês façam como a gente fez um dia. Voltando de Uberlândia, a gente olhou para um lugar e falou assim: poxa vida, faz tempo que a gente tem vontade de ir nesse restaurante. Só que a gente nunca foi, um lugar bacana, um lugar interessante, tem uns bichos, tem uns negócios lá. Ele falou assim: por que não, né? Vamos lá. Entramos, comemos e não perguntamos nada. Adivinha o que veio depois? A facada, é isso mesmo. Porque a gente não perguntou, a gente não procurou saber, a gente só foi pela vontade de estar dentro do ambiente mesmo e as consequências depois vieram. Mas a gente geralmente sempre toma uma prudência de fazer algumas avaliações. Principalmente quando surge algumas coisas que são bem complicadas ou algumas coisas bem específicas na nossa vida, a gente gosta até mesmo de usar aquela frase que é o seguinte: olha, eu vou pensar só mais um pouquinho e depois eu te dou a resposta. Não, mas segura aí só um pouquinho, depois eu vou te responder isso que você está me questionando. Ou aquela situação, uma proposta de um negócio, talvez uma proposta de um emprego, mas geralmente nós temos esse tipo de comportamento. E em muitas situações da nossa vida, isso é extremamente prudente, isso é legal, isso é bom. Mas existe uma situação em específico na nossa vida que nós não podemos adiar para sempre. Existe uma situação na nossa vida em específico que nós não podemos deixar ela ficar postergando.
o que nós faremos com Jesus Cristo. Nós não podemos ficar adiando esse momento. Nós não podemos ficar tardando com esse momento. Nós temos que tomar uma iniciativa. Nós temos que dar uma resposta ao chamado de Cristo Jesus. Quando nós olhamos ao longo de todo o Evangelho de João, nós vimos Jesus ele transformar água em vinho, nós vimos Jesus ele curar um paralítico, nós vimos Jesus ele alimentar uma multidão, nós vimos Jesus andar sobre as águas, nós vimos Jesus ele dar vista a um cego de nascença, e agora, diante dos olhos de muitas pessoas, de uma grande testemunha, nós vimos então um homem que estava morto há 4 dias, ressuscitar. Nós vimos um homem voltar à vida. Logicamente ou humanamente pensando, o que nós imaginaríamos? Depois de tantos acontecimentos, depois de tantas coisas, provavelmente aquelas pessoas seguiriam Jesus Cristo, aquelas pessoas iriam acompanhar Ele sem nenhum tipo de questionamento. Mas João, ele vai lá e nos surpreende no seu texto. Ele vai nos mostrar que um dos maiores milagres, ele também foi um momento onde houve uma das maiores divisões já apresentado na palavra. Um grupo onde eles aceitam tudo aquilo que tinha sido feito por Jesus, e um outro grupo onde eles preferem denunciar, perseguir, tramar até mesmo como eles colocariam um fim na vida de Cristo Jesus. Meus irmãos, a glória de Cristo, ela nunca vai deixar as pessoas exatamente da forma como ela estava. O Evangelho, ele tem esse poder, ou ele nos aproxima de Cristo Jesus, ou ele nos afasta por causa da nossa condição caída, por causa do nosso pecado, ou ele nos leva ao arrependimento, ou infelizmente, ele vai revelar aquilo que está dentro do nosso coração, que é o pecado, que é a dureza. Ninguém consegue permanecer neutro diante do Filho de Deus. Para nós contextualizarmos rapidamente, antes de nós começarmos a nossa exposição, quando nós olhamos para a ressurreição de Lázaro, ela foi o último e o maior milagre dos sinais, melhor dizendo, públicos registrados por João antes da morte e ressurreição de Cristo. Esse é um dos 7 milagres aonde nós vemos João ele registrar com muito detalhe. Não foi um milagre isolado, não foi algo que aconteceu por acontecer, mas é um momento onde entra o clímax de todo o ministério de Jesus Cristo, é um momento onde ele vai ganhar mais alcance, mais visibilidade, um momento onde realmente pessoas e pessoas ouvem ainda mais sobre o nome desse Cristo Jesus. E como eu disse, ao longo de todo o Evangelho, Jesus ele realiza vários e vários sinais. E esses sinais que Jesus ele realiza, existe um aspecto muito importante, porque cada sinal que ele faz, ele tem como propósito revelar a identidade de Cristo Jesus. Quando Jesus ele chama Lázaro para fora do túmulo, quando Jesus ele realiza aquele milagre, ele demonstra publicamente que ele tem autoridade sobre o maior inimigo da humanidade. Que inimigo é esse? A morte. Jesus, ele é aquele que é maior do que todas as coisas. Então João ele vai fazer com que nós olhamos para o Evangelho com uma ótica diferente. João ele vai nos fazer olhar com uma dimensão totalmente contrária. Ele não vai fazer com que nós focamos no milagre em si, mas ele vai fazer com que nós focamos na reação que o milagre produz na vida dos homens. E exatamente nessa linha de raciocínio, aonde nós vamos ver toda a exposição da nossa noite. Do verso 45 ao verso 46, nós vamos ver o nosso primeiro tópico, que a glória de Cristo, ela revela diferentes respostas no coração do homem. Olhe comigo mais uma vez, verso 45 e verso 46. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Depois do maior milagre realizado por Jesus até aquele momento, João ele não vai descrever uma festa, uma celebração, um povo eufórico, animado por causa daquilo que acontece. Não, mas talvez
Era isso que nós esperássemos, talvez um povo unido, um povo aonde olhasse para aquela situação e concordasse com aquilo tudo que tivesse acontecendo. Mas João ele vai mostrar aqui dois caminhos completamente diferentes. Ele vai nos mostrar que houve uma divisão entre aquele povo. Uns creram, mas outros denunciaram. E algo que é interessante nós ver, porque João ele começa dizendo que muitos dos judeus creram nele. E a palavra que apresenta aqui para muitos é essa ideia mesmo, de que houve uma multidão, várias pessoas que realmente passaram a crer em Jesus, ou seja, a morte e ressurreição de Lázaro, sim, ela houve um efeito positivo, aquele sinal, ele realmente conseguiu gerar um aspecto na vida de Cristo. E o que nos chama ainda mais atenção é que João, ele nunca vai tratar um milagre simplesmente como um milagre, mas ele vai falar que ele é um sinal. Ele não simplesmente apresenta aquilo como se fosse uma demonstração de poder, algo isolado, mas ele vai colocar como um sinal. E essa palavra sinal no grego, ela se pronuncia como semeo, e ela tem como significado, a palavra sinal, como nós já ouvimos, ela também tem como indicação ou uma marca que aponta para outra realidade. Tá, Gessé, mas que relevância que isso tem aqui para nós? Convenhamos, o que vai mudar assim na nossa vida? Muda a forma como nós olhamos para o versículo, porque o propósito do milagre, nesse momento aqui, nunca foi impressionar a multidão. O propósito do milagre aqui nunca foi fazer com que aquelas pessoas olhassem, batessem palma e falassem: meu Deus do céu, nós temos um Mr. Emil aqui entre nós, ele faz mágicas entre... Não era essa a ideia, mas o propósito era revelar quem Jesus é. Ele é o Senhor, Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele é aquele a quem faz coisas extraordinárias. Esse era o propósito aqui da narrativa. E é engraçado porque quando nós olhamos para o capítulo 11, nós vamos ver que desde o início começa falando a respeito de Lázaro e vai se encerrar com o contexto de Lázaro. Mas Lázaro, ele não é o centro dessa história. Lázaro, ele não é o centro dessa narrativa. O centro da narrativa é Cristo. O centro da história é Cristo. E sempre ele será Cristo. Prova disso é o próprio João, ele declarando lá no final do seu evangelho, lá no capítulo 20, do verso 30 ao verso 31, que ele diz o seguinte: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo nele, tenham vida pelo poder de seu nome. Meus irmãos, aquele sinal, ele levou sim ao seu propósito, que era levar várias pessoas à fé. Mas só que se encerrasse por aqui, até que estava interessante. Mas o versículo 46 vai nos mostrar que houve algumas pessoas que agiram de uma forma contraditória. Só que observem comigo aqui com bastante cuidado o versículo 46. Essas pessoas em momento nenhum, elas estão negando o milagre. Essas pessoas em momento nenhum estão dizendo que Lázaro, ele continua morto. Em momento nenhum, elas estão afirmando que tudo aquilo que aconteceu foi uma ilusão. Elas não estão fazendo isso. Em momento nenhum, em aspecto nenhum, muito pelo contrário. Aquelas pessoas, elas reconhecem aquele milagre, elas reconhecem tudo aquilo que aconteceu, elas reconhecem e afirmam, realmente foi algo surreal, algo diferente. Mas o que nos chama a atenção é que mesmo elas sabendo, mesmo elas vendo, mesmo elas tendo a convicção daquilo que aconteceu, elas preferiram rejeitar o Cristo. Elas escolheram de forma deliberada rejeitar o Cristo. E isso aqui nos chama bastante atenção, e João ele vai nos demonstrar que o problema da incredulidade não é em primeiro lugar a falta de evidência, mas é a condição do coração do homem, um coração caído, um coração cheio de pecado, um coração endurecido. É isso que João está nos mostrando, que mesmo com evidências, mesmo com sinais, ainda é possível rejeitar o Cristo. Quando nós olhamos ao longo do Evangelho, como eu disse, Jesus ele fez milagres formidáveis. Água transformada em vinho. O filho do oficial sendo curado à distância. Não foi nem algo presencial, foi à distância. É algo surreal, é assustador. Homens sendo alimentados. Cegos de nascença voltando a enxergar.
Um homem que havia 4 dias mortos. E agora está vivo. E mesmo assim, alguns ainda continuavam a recusar a Cristo. Ainda continuavam negando aquele que é o Senhor, aquele que é Deus. Só que Jesus, ele já havia predito isso lá no capítulo 3 e no verso 19, quando ele diz, e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus, ela veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. A incredulidade, ela nunca foi e nunca será apenas um problema intelectual, um problema da forma como nós imaginamos, como nós raciocinamos, mas ela é um problema espiritual. O coração caído, ele não rejeita a Cristo porque está faltando algum tipo de argumento para ele, porque está faltando algum tipo de evidência para ele. Não. O coração caído, ele rejeita a Cristo porque ele não quer se submeter ao Senhor. Ele não quer se colocar diante de Cristo como ele sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas. É por isso que o coração caído, ele rejeita a Cristo. Não por falta de evidências, não por falta de argumento, não por falta de palavra. E é exatamente isso que nós vamos ver no próximo tópico. Homens que vão comprovar, que vão evidenciar, vão afirmar que tudo aquilo que aconteceu foi real. E ainda assim, vão tramar uma caçada contra Jesus. Olhe comigo do verso 47 ao verso 56, o nosso tópico nós vamos ver que a incredulidade, ela prefere preservar os seus interesses pessoais do que simplesmente se render à verdade da palavra. Olhe comigo o verso 47 ao verso 53. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então, o exército romano virá e destruirá o nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo? Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Depois de nós ouvirmos a respeito dos testemunhos, João agora vai nos levar lá para dentro do sinédrio, lá para o momento onde está acontecendo uma reunião, lá no momento onde eles estão tramando o que é que eles vão fazer com Cristo Jesus. E o versículo 47, ele merece a nossa atenção. Ele merece que nós prestamos bastante atenção nele, porque observem comigo aquilo que eles não dizem. Isso mesmo, aquilo que eles não dizem. Eles não afirmam que os milagres são falsos. Eles não afirmam que Lázaro continua morto. Eles nem sequer se esforçaram para talvez de alguma forma negar as evidências que haviam acontecido ali. Nada disso, muito pelo contrário. Eles reconhecem que aquele milagre foi um milagre real, que aquilo é realmente algo diferente, algo que não acontece. Eles dizem, sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. E João, mais uma vez, gosta de deixar o ênfase na palavra sinais, para mostrar que aquele sinal, aquele milagre, aponta para a identidade messiânica de Cristo. Mas enfim, aqueles homens, eles negam, mesmo com tudo estando diante dos olhos dele. E nós conseguimos ver aqui mais uma vez que o problema nunca foi falta de evidências. O problema nunca foi falta de argumento, mas o problema é que aquelas evidências confrontavam os interesses pessoais daqueles homens. Confrontavam aquilo que estava dentro do coração daqueles homens. Aqui nós encontramos uma das maiores demonstrações da depravação do homem, do coração caído do homem. Meus irmãos, o homem caído, ele até pode reconhecer os fatos. Um homem caído, ele até pode olhar e ver e falar, isso que está acontecendo na minha vida não existe explicação. Só pode ser Deus. Não há outro que possa fazer algo desse sentido. Mas ainda assim, ele pode rejeitar a verdade.
ainda assim ele pode rejeitar o Cristo. Aqueles homens, eles conseguem enxergar a luz, mas eles preferem viver nas trevas do que ser alcançado por aquelas luzes. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria que vocês guardassem algo na mente de vocês essa noite. Conhecimento religioso, ele nunca foi suficiente para produzir conversão. Isso mesmo. Gessé, mas eu nasci em um lar cristão. Não é suficiente. Gessé, mas eu frequento todos os cultos, eu nunca faltei em nenhum. Pode olhar lá, na lista de presença, todas as vezes meu nome está lá. Isso não é o suficiente. Gessé, olha para mim. Todas as vezes que surge um projeto na igreja, eu sou aquele que mais coloca dinheiro, eu sou aquele que mais oferta. Não tem como. Não é suficiente. Não é suficiente. Sabe por que eu digo isso? Porque é possível você conhecer a palavra do Senhor. É possível você frequentar a igreja. É possível você reconhecer que Cristo é algo extraordinário e ainda assim você nunca ter entregado o seu coração de uma forma verdadeira a Ele. Isso é algo que me assusta. Isso é algo que me preocupa. Pessoas que talvez tenham colocado para si que a religiosidade é o melhor caminho para se viver. Talvez é interessante frequentar um culto, vestir talvez como um cristão, andar como um cristão, falar como um cristão, fazer tantas outras coisas, porque parece que cai bem, aquela ideia de colocar na balança, parece que é sempre interessante. Mas no final das contas, talvez nós estamos enganando somente a nós mesmos. E não estamos sendo sinceros, e estamos caminhando a passos largos para a condenação. Quando nós olhamos para o versículo 48, nós vamos ver que agora vai se revelar o verdadeiro problema daqueles homens. Eles não estavam preocupados com a verdade. Eles não estavam preocupados com aquilo que realmente Jesus ele está trazendo, mas eles estavam preocupados com o poder, com os seus títulos, com os seus reconhecimentos. Observe a expressão que é usada. Vai dizer o seguinte: e ele destruirá o nosso templo. Ou quando você olha para a linguagem no original, você vai encontrar o nosso lugar, ou a nossa posição. Provavelmente, quando eles dizem referente a isso, eles literalmente estão dizendo sobre a sua posição política, a sua autoridade religiosa que eles exerciam ali naquele tempo. Aqueles homens eram homens de influência. Aqueles homens, eles tinham grande relevância durante o governo romano. Então, eles temiam perder o seu prestígio, eles temiam perder os seus privilégios, eles temiam perder o controle. Eu não sei se vocês conseguem perceber a inversão que existe aqui. O Messias está realizando sinais, o Messias está entre eles, mas eles estão preocupados com os seus cargos, eles estão preocupados com os seus títulos, eles estão preocupados com os seus reconhecimentos, eles estão preocupados com o seu poder. Meus irmãos, aqui eu gostaria que nós abríssemos um ponto de atenção muito grande. Porque a idolatria, ela nem sempre aparece em forma de imagem. Não, nem sempre. Às vezes ela vai aparecer em forma de poder. Às vezes ela vai aparecer em forma de reconhecimento. Às vezes ela vai aparecer em forma de influência. Às vezes ela vai aparecer em forma de reputação. E quando qualquer uma dessas coisas assume o lugar de Cristo na nossa vida, isso se torna um ídolo. E nós geralmente não gostamos de soltar essas coisas, porque parece que é prazeroso, parece que é gostoso. Meus irmãos, toda vez que proteger os nossos interesses se torna mais importante do que obedecer a Cristo, tenha isso em mente. Isso revela quem são os verdadeiros ídolos dentro do nosso coração. Por mais que seja maior o obstáculo que apareça na nossa vida para nós seguirmos a Jesus Cristo, pode ter certeza, muitas das vezes não é falta de provas que esses obstáculos aparecem, não é por falta de evidências, mas é o apego às coisas que nós não queremos perder. É o apego àquilo que nós não queremos deixar, é aquilo que nós cuidamos, é aquilo que nós zelamos, é aquilo que nós não estamos dispostos a soltar para viver uma vida do Evangelho. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que sondar os nossos corações.
Porque talvez nós estamos fabricando ídolos dentro do nosso coração, mas nós não estamos reconhecendo que isso está nos afastando do Senhor, está nos afastando de Deus. Não pense que idolatria é somente uma imagem ou uma escultura. Muitas das vezes, talvez ela está naquilo que você mais tem apego. Quando nós olhamos para o verso 49 ao verso 50, nós vamos ver que João ele vai introduzir um personagem importante na história, que é Caifás. Historicamente, Caifás ele é aquele homem que exerceu o papel como sumo sacerdote aproximadamente entre 18 a 36 depois de Cristo, mais ou menos nessa época. Ele era uma figura de grande influência naquela época. Ele realmente é alguém que exercia uma posição de grande autoridade, um homem a qual todos respeitavam com toda certeza. Só que observem que a proposta desse homem é uma proposta puramente política. Um homem que ele só olhava para as suas ambições. Ele vai dizer, olha, é melhor eliminar um homem do que colocar toda a nação em risco. Só que algo é interessante aqui, porque ele pensa que ele está preservando Israel aqui nesse momento. Mas só que João, ele vai nos mostrar que Deus, ele está usando a boca daquele homem para anunciar algo infinitamente maior. Aquele homem, ele pensa que ele está protegendo o seu povo. Ele pensa que ele simplesmente vai fazer algo que é interessante politicamente. Mas Deus vai mostrar que simplesmente ele está anunciando que Cristo, ele morreria pela remissão do pecado de toda a humanidade. Quando nós olhamos o versículo 51 ao versículo 52, nós vamos ver Caifás, ele pensando estar fazendo política, mas Deus está proclamando o evangelho. Caifás pensa estar falando de morte, mas Deus fala de redenção. Caifás ele pensa em preservar um sistema, preservar o povo de Israel. Mas Deus, ele está anunciando a salvação para o seu povo. Mesmo aquele homem não compreendendo todo o alcance, toda a proporção do que está acontecendo aqui, ele acaba de anunciar o centro do evangelho. Jesus, ele vai morrer pela remissão de pecado e todo aquele que nele crê vai ser salvo. Meus irmãos, nós temos que colocar isso na nossa mente. Deus, ele é soberano. Mesmo quando os homens, eles imaginam de alguma maneira estar tomando o controle da história, mesmo quando eles pensam que eles estão assumindo todas as coisas, não existe conspiração, não existe nada que faça que os propósitos do Senhor ele seja frustrado. O Senhor ele é soberano, mesmo quando o homem pensa que está assumindo o controle da situação. Quando nós olhamos o verso 53, nós vemos que aqui nós chegamos a um ponto decisivo do Evangelho, porque até aqui só havia uma oposição em relação a Jesus Cristo. Mas nesse momento aqui agora, é tomada uma decisão final, é tomado um ultimato, a sentença é decretada, a cruz ela acaba se tornando algo inevitável. Por mais que eles tentam correr, a cruz é uma certeza de algo que vai acontecer. Se nós percebemos aqui, João ele quer que nós olhamos de uma forma diferente. O Sinédrio, ele pensa, não, agora a gente tomou o controle da situação. Agora não tem mais nada que possa fazer. A gente já deu um decreto. Aquele homem em algum momento ou outro ele vai ser pego. Acabou. Não tem mais o que fazer. Mas na realidade, aqueles homens eles estão apenas caminhando exatamente na direção que foi estabelecida pelo Pai desde o início. Desde o começo. Aqueles homens pensam estar planejando a morte, um assassinato. Mas Deus está conduzindo a redenção para o mundo. E é interessante porque quando nós olhamos para esse texto, talvez fique até difícil nós não lembrarmos da história de José com seus irmãos. José mesmo pode dizer, olha, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus, ele planejou tudo para o bem. Ele me colocou nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. O princípio aqui é o mesmo. Porque a maior maldade que poderia acontecer na história, a crucificação do Filho de Deus, ela acaba se tornando pela soberania de Deus, o maior ato de amor, o maior ato de salvação já realizado nesse mundo. Aqueles homens pensavam estar matando Cristo, mas aqui Deus estava mostrando o seu amor, a sua graça imerecida. Salvação,
redenção sendo levada e colocada a todos os homens. Partindo para o verso 54 ao verso 57, nós vamos ver que a rejeição daqueles homens, elas não impediram que o cumprimento do plano de Deus acontecesse, porque Deus, Ele é soberano. Olhe comigo mais uma vez para a sua Bíblia. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus, e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendesse. Depois da decisão do Sinédrio de então matar Jesus Cristo, o que nós esperaríamos? Realmente, agora já não há mais o que fazer. Eles assumiram o controle da situação. Eles tomaram as rédeas. Agora já não há mais o que Jesus ele sequer possa fazer. Só que João ele vai nos mostrar exatamente o contrário da situação aqui. Quando nós olhamos para o versículo 54, à primeira vista o que nós imaginamos? Jesus ele agora está fugindo. Jesus ele se tornou um covarde. Mas não é esse o princípio da história. Não é esse aquilo que quer trazer o evangelho, porque durante todo o evangelho de João, em todos os momentos aonde nós viemos expondo até aqui, eu tenho certeza que você vai se lembrar que mesmo quando Jesus era cercado, mesmo quando Jesus estava para ser pego, aparecia uma frase assim, mas a sua hora ainda não era chegada. E ninguém tocava em Jesus. Ninguém fazia nada com Jesus. Nem sequer colocaram uma ponta dos seus dedos nele. Por quê? Porque Jesus ele não vive embasado no calendário dos homens, mas ele vive na dependência de Deus. Jesus ele é livre, ele vai e ele volta porque ele sabe exatamente o momento aonde ele deveria se entregar, o momento aonde ele iria consumar aquela obra. Então, não, a retirada de Jesus para Efraim não é um sinal de fraqueza da parte de Jesus. Não é porque Jesus estava fugindo, não é porque ele estava com medo, não. Mas Jesus, ele só seria pego no momento aonde fosse a hora estabelecida pelo Pai. Jesus, ele já havia mostrado isso diversas e diversas vezes anteriormente. Nunca conseguiram prender Jesus. Por quê? Porque ainda não era chegado as suas horas. Meus irmãos, há momento, pensando nisso, em que Deus ele nos conduz ao silêncio. Há momentos também em que Deus ele nos leva para lugares de preparação, lugares difíceis, lugares talvez aonde nós não gostamos tanto de passar, talvez por alguma experiência, algo que exige mais oração, exige mais tempo, um desgaste para que haja um amadurecimento. Mas só que nós temos que entender também que nem sempre permanecer naquele lugar também é um sinal de coragem. Também nem sempre retirar-se daquele lugar é um sinal de medo. Nós temos que aprender e olhar para a Escritura e entender e discernir o momento de agir e o momento de esperar. O momento aonde tem que sair e o momento que tem que ficar. Tem vezes que Deus ele quer ensinar algo para os nossos corações e a gente vai lá, passa por aquele processo, Deus ele trabalha no nosso coração, mas parece que a gente quer insistir, quer continuar com aquilo. E ele está falando, meu filho, tá bom, eu já te ensinei o que eu queria para você aqui. Vai, segue adiante. Mas a gente quer ficar insistindo, quer ficar pelejando com aquilo. Há momentos aonde é necessário partir. Há momentos aonde é necessário realmente sair daquilo. Mas também há momentos aonde nós temos que entender, Senhor, já faz mais de anos que eu venho sofrendo com isso. Mas talvez você ainda não entendeu aquilo que Ele quer ensinar ao seu coração. Por isso, talvez a necessidade de permanecer e esperar. Quando nós olhamos o verso 55, observe que João ele vai mencionar a respeito da Páscoa. Mas a Páscoa ela não aparece aqui de uma forma qualquer, se fosse simplesmente jogada aqui de uma forma só cronológica, apresentando aqui na Bíblia. Mas nós vamos ver que existe uma informação teológica a respeito disso.
Desde o capítulo 1, João Batista, ele aparece dizendo algo muito importante. Ele aparece dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, ela está se aproximando. A Páscoa, ela está chegando. E o verdadeiro Cordeiro, ele está indo em direção, ele está caminhando para Jerusalém. Esse é o grande clímax, esse é o grande momento. Durante séculos, milhares de cordeiros foram sacrificados e todos eles apontavam para esse momento. A libertação do povo do Egito apontava para uma libertação ainda maior. Quando nós olhávamos para aqueles umbrais tomados por sangue, aqueles umbrais apontavam para a cruz de Cristo, um sangue que é capaz de ser remidor, um sangue que purifica, um sangue que liberta. João, ele quer que nós façamos essa conexão quando nós lemos o Evangelho, porque a verdadeira Páscoa, ela está prestes a acontecer, e Cristo, Ele é aquele momento, Ele é aquele que realmente vai cumprir com todo o propósito, a Páscoa sendo realizada. Aquilo que o Êxodo talvez trazia somente como um simbolismo, agora está sendo realizado em Cristo Jesus. João, ele quer que nós olhamos para esses detalhes. Quando nós olhamos o verso 55 ao verso 56, João, ele vai descrever então um momento onde as pessoas, elas começam a se perguntar, elas começam a falar. Haviam peregrinos de vários e vários lugares, e eles começam a questionar: onde será que Jesus está? Será que Ele vai vir? Será que Ele vai aparecer aqui ou não? Eu não sei se vocês conseguem perceber até uma certa ironia aqui, porque enquanto a multidão aguardava para ver Jesus, aqueles líderes religiosos, eles estavam procurando Jesus para prender Ele. Enquanto alguns queriam ver Jesus, outros queriam prender e matar, eliminar, encerrar. Quando nós chegamos então por fim ao versículo 57, nós vamos ver que o capítulo ele vai terminar de uma maneira muito tensa. Existe um mandato de prisão para Jesus Cristo. Existe um momento aonde agora Jesus ele está com a sentença. Só que João, ele quer que nós ainda enxergamos algo maior no Evangelho. Aqueles homens imaginam estar caçando Jesus Cristo. Aqueles homens imaginam ter entrado em uma busca desenfreada agora por pegar a Jesus Cristo. Mas nós vamos ver que é Jesus quem está caminhando de uma forma voluntária até a cruz. Aqueles homens, eles não simplesmente vão fazer com que Jesus obrigue a morrer. Aqueles homens não vão pegar Jesus de uma forma forçada. Mas Jesus, ele vai cumprir com o seu propósito. Ele vai fazer a sua obra de forma voluntária. Meus irmãos, às vezes é bom nós lembrarmos disso. A cruz, ela não foi uma tragédia inesperada. A cruz, ela não foi uma falha no propósito do Senhor. A cruz, ela não foi um erro que aconteceu e Cristo simplesmente teve que morrer. Não foi isso. Mas ali foi uma entrega voluntária. Cristo, ele quis cumprir com o propósito do Pai. Cristo, ele não é a vítima da história, ele é o Senhor da história. Ele é aquele que vence a morte, ele é aquele que tem poder, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele desceu do mais alto céu, veio como homem para cumprir o propósito eterno de Deus. Ele não é uma vítima, mas ele é o Senhor da história. Partindo para as nossas conclusões, eu não quero mais tomar o tempo de vocês. João capítulo 11, ele vai encerrar com uma pergunta que fica no ar. Fica uma pergunta em aberta. O que é que nós vamos fazer com Jesus? Qual é que será a nossa postura? Todos estão procurando Jesus, mas com motivos completamente diferentes. Alguns querem adorá-lo, outros querem prendê-lo. Alguns querem ver Jesus Cristo, outros simplesmente querem eliminá-lo. Continuam com seus corações ainda mais endurecidos. Só que a revelação de Cristo, ela, mesmo nos dias de hoje, ela continua produzindo esse efeito. E isso é algo que me preocupa. Porque a palavra, ela pode nos aproximar,
Mas a palavra, por causa da dureza do nosso coração, ela também pode nos afastar, por causa daquilo que existe dentro de nós, o pecado que habita dentro de nós. O capítulo de João, o capítulo 11, ele começou com um túmulo fechado, mas agora ele está terminando com a conspiração em aberto. Homens tramando, homens pelejando uma forma de prender Jesus Cristo. Mas sabe o que me chama ainda mais atenção? É que acima de todas essas coisas, mesmo com todos os planos mirabolantes, mesmo esses homens tentando fazer várias e várias coisas, nem a morte, nem os homens conseguem impedir o plano de Deus. O plano de Deus, ele vai ser consumado, ele vai ser realizado. O plano de Deus é perfeito. A cruz de Cristo, ela não vai ser um triunfo para os seus inimigos, mas a cruz de Cristo, ela será um triunfo aonde a graça do Senhor, ela será demonstrada. Como eu disse, João, ele vai terminar o capítulo sem dizer como cada pessoa respondeu aquela pergunta sobre Jesus. E isso aqui é intencional, porque agora, num momento como esse, numa noite como essa pergunta agora é dirigida para mim e para você. O que nós faremos com Cristo Jesus? Nós tendo o conhecimento, nós sabemos quem Cristo é, nós sabemos que Ele é o Cordeiro perfeito, que Ele é Deus, que tudo aquilo que Ele faz era para revelar a sua autoridade, o seu poder, a sua grandeza. Nós sabemos que Ele veio cumprir um plano perfeito, um plano estabelecido por Deus. Ele é o único que pode produzir salvação, Ele é o único que pode nos salvar, Ele é o único que pode nos tirar da situação de pecado. O que é que nós faremos com Jesus Cristo? Eu não sei como você vai sair daqui essa noite, mas uma coisa é certeza: você não pode sair dizendo, eu não sei quem é Jesus, eu não sei o que Ele pode fazer. Você sabe, e isso vai trazer um peso na sua vida. O que nós faremos com Jesus Cristo? Não basta admirar os seus milagres, não basta simplesmente reconhecer a importância histórica de quem foi Jesus Cristo, mas nós precisamos se render, nós precisamos colocar aos seus pés e abrir o nosso coração a Ele. O mesmo Jesus que caminhou de uma forma voluntária para a cruz, o mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, hoje Ele chama homens e mulheres ao arrependimento e à fé. O que nós faremos com Cristo Jesus? Que Deus Ele te dê coragem, que Deus Ele te dê audácia, que Deus Ele te dê graça, para que essa palavra ela realmente seja eficaz na sua vida, e para que de alguma forma ela não seja apenas substancial, mas que ela seja completa ao ponto de gerar vida, gerar arrependimento, salvação e conversão. Que Deus esteja nos abençoando. Amém.